Agora a gente vai começar esse nosso bate-papo aqui, 2 horas e 7 minutos, com o Alan Gani, também com o Alexandre Cabral, que já estão aqui para a gente começar esse bate-papo essa semana, né? A gente sempre começa a semana tentando entender o que vai acontecer daqui para frente, fazer algumas projeções, também olhar para a semana anterior para saber o que aconteceu e o que vai acontecer. Primeiramente, ótima tarde para você, Gani, para você, Cabral. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui. E aí, como começamos essa semana, hein? Gani. Boa tarde, Felipe. Boa tarde especial para a nossa audiência. Boa tarde ao Morales e ao Cabral. Semana com indicadores muito importantes, né? Sai PIB trimestral lá dos Estados Unidos, da Alemanha. Tem o simpósio político do Fed na quinta-feira. Então, IPCA 15 na quarta-feira, saiu uma série de prévias de PMI na zona do euro, na Inglaterra, enfim, semana com muitos indicadores importantes. E fora, olá, boa tarde, meu povo. E fora Brasília, né? Vai sair ou não vai sair R? Vai ser pautado ou não vai ser pautado de R? Emoção aí. Semana boazinha pra volta. Pois é, tem tudo isso, né? Eu até falei hoje mais cedo, né, que ainda é incerta essa questão do IR. Justamente na semana passada houve algumas declarações, né, de parte a parte. O Arthur Lira falando que talvez vote, que pode votar na terça-feira. O ministro Paulo Guedes falando que é melhor nem votar, é melhor não ter nenhum tipo de reforma do que ter uma reforma que piore o sistema, né? Então a gente precisa ficar de olho, né, para saber o que vai acontecer. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar com o Eric DK, porque aí ele tem os bastidores lá de Brasília, ele tem todas essas movimentações por lá. Vamos começar falando, o Alan Gani falou de vários indicadores, de várias agendas econômicas importantes, e eu quero destacar a primeira agenda que a gente viu hoje. Na verdade, são alguns dados, né, que são divulgados todas as segundas-feiras. O Boletim Focus trazendo pela 20ª semana consecutiva a revisão de inflação para cima. Puxa vida, né? Não chegou a 8 ainda, quando chegar a 8, para a revisão. Tá defasado, Cabral? Tá. E a curva de juros já pega isso antes, né? Porque na hora que a curva começa a subir, né, que no jargão do mercado a gente fala abrir, significa que o mercado está projetando mais Selic à frente por conta de mais inflação, né? Então o que vem no Focus, né, Cabral, só é um reflexo aí do que já foi precificado, né? Entendi, mas é sempre assim, né? Mostra lá, tabela 1, por favor. Tabela 1. Pessoal, hoje a gente tá preparado, hein, Cabral? Hoje você não vai pegar a gente Não, eu mandei mais cedo, mandei de paz. Não vai pegar de carro. Aí, ó, tabela 1 aí, ó, o IPCA, a previsão do IPCA. Isso não para de subir, mano. Pelo amor de Deus. E a tabela 2, que a gente olha IPCA contra a meta Selic, você vai ver também a meta Selic correndo atrás do rabo, né? Que a meta Selic meio que parou e a previsão do IPCA está subindo. Daqui a pouco eles vão... Repara, a meta Selic lá na ponta virou um planaltozinho. Uhum. Daqui a pouco isso vai voltar a embicar. Semana que vem, o máximo, vão começar a falar 7,75. Está em 7,5. Quer dizer, aí vira a média, vai para um 7,52, 53 daqui a 1, 2 semanas. Provavelmente. Uhum. Já tem mais gráfico? Tem um gráfico do PIB. Esse e o gráfico do PIB E o PIB me preocupa um outro detalhe. Olha só esse gráfico aí. A linha azul é a previsão para esse ano. E a linha vermelha é a previsão do ano que vem. Desde, se eu não me engano, do dia 4 de março, a previsão do ano que vem saiu abaixo de 2,5 e nunca mais voltou. Então, o que está acontecendo? Esse ano deu uma melhorada boa, só que nas últimas 2, 3 semanas começou a piorar esse ano e começou a piorar no que vem. Então, se você acumular 21 e 22, que a gente falava num PIB de 7 alguma coisa, 8, já está falando de 7,37 pelo Focus. Uhum. Espero que o Focus erre, que ano que vem seja uma paraíso e esse ano também. Porque, falar de um ano antes de economia pode acontecer de tudo. Mas você vê o Focus ele está piorando não só esse ano, ele está piorando ano que vem também. Porque qual é o medo que eu acho que faz sentido, que é um receio que eu tenho, é o seguinte: se por algum motivo qualquer, essa inflação, que eu acho que vira um ano forte, e esse ano forte para mim vai até o final do verão, não acalmar mais rápido pós-março,
pode ser, somente pode ser, que o Banco Central tenha que pegar mais pesado na curva de juros. Aí fica aquele grande questionamento de nós economistas. Banco Central pegando mais pesado na curva de juros, será que nós não podemos ir para uma, não recessão, mas um PIB crescendo muito mais fraco devido ao custo operacional muito caro, expectativa, no ano eleitoral? Eu acho que isso já começou a entrar na conta dos economistas quando eles começaram a derrubar 2022. É uma mistura de, caramba, será que o Banco Central não vai ter que acelerar mais? Ou, caramba, Banco Central acelera ou não, porque um pedaço ele não tem culpa. Ele não tem culpa da pessoa ir para a rua comer. Ele não tem culpa disso. E, ao mesmo tempo, o quanto isso pode ir no ano eleitoral. No ano eleitoral que a gente pode ou não ter populismo eleitoral. Não sabemos, é impossível saber. Tivemos isso nas 2 reeleições, de Fernando Henrique, de Lula e de Dilma. Tivemos isso nas 3. Será que vamos ter também? Aí na incerteza o empresário segura. Espero estar completamente errado em tudo, mas essa é a visão que eu estou tendo de parte considerável do mercado. E por isso que é importante a independência do Banco Central, que o Supremo tem que aprovar isso daí, Pelo amor de Deus, Pelo amor de Deus, porque justamente impede que haja, pelo menos do lado monetário, algum tipo de populismo. Saiu até na semana passada, né, algumas pessoas, algumas notícias inclusive, falando que o presidente estaria arrependido de ter sancionado a independência do Banco Central, justamente por conta desse movimento, né, de querer fazer algum tipo de intervenção, de repente... Isso acaba sendo até uma notícia boa. Porque como Sim. ele e o Supremo estão se bicando, então eu vou aprovar porque o seu Bolsonaro é contra. Isso foi bom pra caramba, maluco. Que ele seja contra mesmo, aí só pro Supremo peitar ele e aprovar a independência. Mas aí, vamos pensar uma coisa aqui. Se, de repente, o Supremo vota ou dá uma decisão aí de que o Banco Central talvez não seja independente, vamos deixar o Banco Central ainda suscetível aí a algum tipo de manobra ou algum tipo de intervenção. A política monetária não seria a que eu temos digo que hoje. essa equipe atual, a política monetária não mudaria em nada. Eu também. Não? Mas, ao mesmo zero. tempo, eu tenho um susto da quebra de regras. Tá, A regra mudou no meio do caminho de novo, maluco. tá. É só isso, mas eu acho que essa exatamente. equipe, Então, mas essa eles equipe não vão mudaria, falar, mas não essa mudaria o equipe estaria pensamento. lá? Não estaria. sei. Eu acho que estaria. Sério? Vai depender o quanto vão se interferir neles, né? Eu acho que não ocorreria aí uma mudança de equipe, né, até o final do mandato dele. Agora, o problema é a mudança de regras. Se o Supremo vai lá e derruba a independência do Banco Central, isso é muito ruim para o mercado. Acho que o Supremo deve ter essa noção, né? O mercado reagiria mal. E é, mais uma vez, uma interferência institucional, né? Eu acho que esse é o pior. Mas eu acho que do ponto de vista dessa equipe, de ter mudança, eu acho que isso é muito improvável. Maravilha. Pois é, e aí a gente, voltando um pouquinho àquele assunto lá, das projeções de taxa de juros, projeção de inflação, a gente acaba vendo um reflexo na Bolsa, né? A gente viu alguns setores aqui que eu trouxe no mapa de calor, varejo, shopping, de repente até ali algumas empresas de tecnologia sofrendo esse tipo de impacto, né, Gani? Com certeza, né? Um cenário de incerteza política, né? Porque tem essa briga aí entre os poderes, enfim, incerteza fiscal, e essa também está, obviamente, relacionada à questão política. À medida que você tem um ambiente político mais turbulento, fica mais difícil você passar reformas fiscais. Teve um ponto hoje, né, que deve estar penalizando bastante a Bolsa, ou parte da Bolsa, pelo menos, que foi a questão que o Bolsonaro ele havia sinalizado que iria derrubar umas emendas ali no orçamento, RP9, parece nome de proteína, né, de vírus, a RP9. Eu achei que era jogador de futebol. Covid, né, a RP9. E aí ele voltou atrás e passou, né, que são uma liberação de emendas e emendas que garantem um certo anonimato. Então, isso... Em ano eleitoral. Né? Quer dizer, isso não é ilegal, né? Mas obviamente e a mudança de regra o mercado não gostou, né? O mercado nunca gosta, se você sinalizou num sentido, depois vai num outro sentido. O mercado não gosta disso, tá aí o reflexo na Bolsa, né? Entendi.
Ô Cabral, até a gente ia falar sobre isso, bom que o Gani tocou no assunto. Essa questão aí até recentemente foi alvo de bastante polêmica, né? O chamado orçamento paralelo e trazer e fazer algum tipo de repasse para deputados, para senadores, enfim, que talvez possam ter algum tipo de influência ou interferência nas eleições do ano que vem, né? Ou seja, mais uma vez a gente colocando em pauta aí a antecipação da campanha do ano que vem, né? Aquela história do populismo que foi feito com o Fernando Henrique, foi feito com Lula, foi feito com Dilma da primeira para a segunda eleição, não da saída dele para o próximo candidato. Então, de Fernando Henrique 1 para Fernando Henrique 2, quando ele aumentou o prazo dele de 5 anos de 5 para 4, de 4 para 5, deu branco agora, diminuiu o prazo e aprovou a reeleição, depois de Lula 1 para Lula 2, Dilma 1 para Dilma 2, Bolsonaro 1 para Bolsonaro 2. Tipo assim, o poder é bom, entendeu? Então, você faz populismo para tentar se perpetuar. É perigoso. É absurdamente perigoso. Uma dúvida que eu vou tirar com o Eric, que daqui a pouco ele está aqui com a gente, é se nos bastidores teve também... aquela história do acordão de semana passada, de barrar todo o fundão. Se não teve um acordão do tipo, olha... Vocês passam fundão mais ameno, então eu não agrado o partido, mas agrado vocês na física, passando toda a LDO para vocês passarem as verbas que vocês quiserem utilizar para 2022. Se nos bastidores teve algum movimento desse, entendeu? Maravilha. Eu estou acompanhando aqui o movimento também, Cabral e Gani. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está falando. Está falando agora. Aqui. Diz que tem uma resistência aí à reforma do imposto de renda no Senado e que essa proposta, a essa altura, que não simplifique a carga tributária, não é uma reforma. E diz que não vai desistir de uma reforma mais ampla, porque ele não pode deixar, a pretexto da reforma administrativa, sacrificar o servidor público. São várias frases, vários temas também abordados ali, né? As duas reformas que mais acabam impactando também a agenda, né, lá do Senado, tanto a tributária quanto a administrativa, mas são questões aí importantes. Ouvi o Rodrigo Pacheco falando que não vai desistir da reforma ampla e que uma reforma que não simplifique a carga tributária não é uma reforma. Ou seja, tem bastante coisa a ser discutida. Tributária e... Desculpa te cortar, mas tributária e administrativa tem lobby, maluco, de tudo quanto é lugar. Sim. Vai ter lobby de estado, de município, vai ter lobby de governo, vai ter lobby de setor específico da indústria, vai ter lobby do setor agro, acabou com o imposto do setor agro, e vai ter... Isso aí, para dar custo de retalho, é muito mais fácil. Só passa esse tipo, né, de reforma de uma forma mais dura quando a gente estiver na beira do precipício, né? Então, como foi a reforma da Previdência, né? Ou um governo, logo no começo do seu mandato, que ele está com a popularidade na lua e que ele tenha Congresso. Muito no comecinho. Tipo assim, passou, o Congresso é a favor dele, a popularidade dele está bombando, ele vai lá e tenta. E fala, olha só, eu quero ajudar você, o teu prefeito que não está deixando. O Brasil tem muita coisa a se fazer, né? Esse que é o problema. E são questões demoradas, reformas duras, né? Então não vão passar todas elas de uma vez, vão sendo passadas aos poucos, pedaços dela, e assim mesmo faz parte do jogo. E é interessante porque... Infelizmente faz parte do jogo. E é interessante porque, assim, eu converso toda manhã com o Guga Almeida, né, analista, a gente fazendo pre-market lá, vendo, né, uma movimentação da Bolsa no dia anterior, projetando para o dia, e ele todo dia fala o seguinte, a gente está precisando de um gatilho interessante, um gatilho importante, um gatilho forte para a Bolsa voltar a subir de novo. Ela está caindo num processo de queda aí faz praticamente 2 meses, mas se você olhar, de repente uma lateralização ali entre 130 mil, agora 117, está mais ou menos em queda, mas não aquela queda abrupta, né? Está num movimento de queda ali. Mas, para aquelas perspectivas de Bolsa 130, 140, 180 mil pontos no fim do ano, a gente precisa de um gatilho. E as reformas acabam sendo gatilhos, as reformas acabam trazendo uma expectativa, uma esperança para o investidor. Mas, do jeito que a gente está vendo as coisas andarem, parece que tem mais indecisão do que decisão, né?
Exatamente, né? E, enfim, é o ambiente de incerteza, né? E incerteza vai para o preço, porque vai para, né, num valuation, tem uma parte ali que é a taxa de desconto, né, que você traz do valor presente, enfim. Isso vai se refletir em taxas maiores, portanto, o valor de mercado é menor, incerteza em relação ao fluxo também das empresas, tudo isso vai para o preço, né? Pessoal vendendo ações, enfim. Se você for purista, né, o WACC é um dos componentes de uma empresa mundial, é o risco país, né? É isso aí, isso aí. E aí o investidor estrangeiro também prefere colocar seu dinheiro em outros lugares ao Brasil. Ele não tem nada contra o Brasil, tanto é que ele entra, mas ele poderia entrar muito mais pesado. Só isso. Não tem nada contra o Brasil. Não tem nada assim. Ele entra, tanto é que você está tendo um fluxo, mas se tiver um trabalho de casa bem feito, entra de caminhão, mano. Saiu um estudo que eu estava vendo hoje de manhã, esqueci até de falar no 710. Esse estoque diminuiu, esse estoque chegou a ser 30 tri. Atualmente tem por volta de 18 tri ganhando taxa negativa. Não é nem zero, é negativa. Pô, 18 tri ganhando negativa, qualquer um tri que venha para o Brasil é grana pra caramba, mano. É muita grana. Qualquer 500 bi que venha para o Brasil é muita grana. Então, se a gente fizer trabalho, imagina o seguinte, você gringo, olha 210 milhões de bocas abertas. Quarta, quinta maior população do mundo, fazendo um trabalho bem feito, com potencial de crescimento, a gente ia porrar de ganhar dinheiro. Ia porrar, isso é uma coisa absurda. Absurda, mas tem que combinar com Brasília, né? Não com moradores de Brasília, pelo amor de Deus, nada contra, com os políticos de Brasília. Quando fala Brasília é o ambiente político, né? Senão vai ficar, não, nada contra as pessoas Tem uma frase que eu adoro que é assim, qual que é a primeira regra da economia? É a escassez. Qual é a primeira regra da política? É esquecer a primeira regra da economia, entendeu? Sensacional, muito bom. Ô Gani, vamos falar um pouquinho rapidinho aí da questão dos PMIs que você tocou aqui no começo da nossa conversa, porque o Eric DK tá chegando aqui já para bater um papo com a gente, o Daniel Morales tem informação, tem que cortar, tem informação para ele. A gente vai pegar uma caneca para você, viu, Cabral? Caneca fica mais bonitinho no vídeo do que garrafinha de água. Mas vamos falar dos PMIs, ô Gani, porque a gente viu ali, tanto na zona do euro, Reino Unido ali também, Estados Unidos, deu uma desacelerada, mas mesmo assim ainda nos patamares elevados, né, patamar acima dos 50 lá, que mostra um ritmo da economia um pouco mais quente, digamos assim, né? É isso aí, o PMI, né, só para o pessoal entender, é o índice gerente de compras, né? Então, ele mede ali compra que as empresas estão fazendo no setor de serviços, setor da indústria, o composto, né, engloba. Saíram as prévias, tanto Reino Unido quanto por países também, desagregado por país, quanto na União Europeia. E todos eles desaceleraram bastante em relação a julho e também vieram abaixo do esperado, acho que com exceção da Alemanha, que veio, acho que de serviço, ligeiramente acima do esperado. O resto veio tudo abaixo do esperado. Né? Então, mas assim, é ainda acima de 50. Quanto mais acima de 50, melhor. Significa uma maior atividade econômica. A notícia é boa e não excelente. Exatamente. Então, é um crescimento, mas numa velocidade menor, né? É uma desaceleração, mas continua crescendo num ritmo menor. Cabral? Não tem que acrescentar, exatamente nada isso. A declarar? Nada a declarar mais. Pô, achei que você ia a notícia falar, é muito boa, achei mas que você não ia trazer excelente. um dado do PMI. Putz, eu não anotei. Eu falei tudo hoje ao vivo lá, mas não anotei. Porque eu vi o calendário, fui falando, interpretando, mas não anotei nenhum. Dessa vez o caderninho não trouxe o PMI. Maravilha. Gente, a gente tem alguns minutinhos ainda antes do Gani nos deixar aqui, que hoje ele tem um compromisso. Hoje eu vou trair a BMC. Não, nem fala pra onde você vai, Gani, senão hoje eu vou trair. O povo vai ficar... Mas não não sei que...